Mas pode começar ou vai esperar? Peraí. Não, eu vou... Tá gravando. Você quer começar fazendo a prece ou quer fazer no final? Você que sabe. Eu prefiro fazer no final. Então, vamos ver alguém para fazer nossa prece de hoje. Doroti. É assim na lata, que é escolhido. Jesus amado, mestre amigo, tu disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu estarias presente. Estamos cada um na sua casa, mas com os pensamentos e o coração voltado para ti. E é com esse sentimento que pedimos, sê conosco hoje e sempre. Abençoa-nos com a tua proteção, com a tua luz, com a tua paz. E permita que a nossa noite de estudos seja abundante e que fique cada ensinamento dentro de nós para colocarmos em prática, mesmo com todo isolamento social, porque sabemos que um ato de amor não precisa ser uma doação material, mas sim ter vibração amorosa pelo próximo. Que a tua paz esteja hoje sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ver o que aconteceu aqui. Está tudo escuro na minha tela, hein? Não, fui eu que abri, Glória. Vê se clareou. Ah, tá. Estava de noite. Tá agora? O universo estava vazio. Pode começar, gente? Leviu? Pode. Ó. I don't think so. Então, vamos lá, gente. Sempre que eu vou falar de alguma coisa, eu gosto de dar uns passinhos para trás, porque senão fica uma coisa assim, cai um capítulo no meio do caminho, fica chato, né? Então, vamos lá. A gente começou lá pela introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e vimos que ele traz um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Vimos também que Kardec ele aborda os temas, ele não aborda os temas em ordem cronológica, o que seria impossível e sem nenhuma vantagem real para o que ele se propunha. Então, ele agrupou e classificou metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. Então, nós vimos que existe essa lógica, o Evangelho segundo o Espiritismo, a organização dele é de acordo com a natureza de cada máxima trazida por Jesus. Os 3 primeiros capítulos, a gente viu, já vimos o primeiro e o segundo, hoje entraremos no terceiro, né? Eles são um roteiro para nos ensinar o caminho para chegar à verdade e atingir a vida plena. Inicia lá no primeiro falando das leis de Deus, trazidas, esclarecidas, colocadas em prática e desvendadas através das 3 revelações. Depois a gente entra no capítulo 2, que vai falar da vida futura, né, que é a vida verdadeira espiritual, sem a qual nenhum dos preceitos morais que serão abordados teria sentido. E agora, nesse capítulo que nós vamos dar início hoje, ele vem ampliar a nossa visão da criação, da ideia de evolução, falando-nos da progressão moral de cada espírito, da progressão dos mundos materiais e mentais. Então, hoje nós vamos dar início ao terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos tratar dos itens 1 até o item 7. O terceiro capítulo vai começar, então, com os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim,
a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Vamos contextualizar essa fala. Eu gosto sempre de contextualizar tudo para poder a gente captar direitinho o sentido, né? Por que isso? É sempre importante a gente voltar no tempo e imaginar Jesus convidando seus seguidores a momentos de intimidade, de proximidade. Era um dos gestos que ele mais gostava de fazer, sentar-se à mesa com aqueles que ele amava, para alimentá-los não só com o pão material, mas com o pão da esperança, da fraternidade, do amor, comungar com ele, né? Essa fala, que está em João, capítulo 14, de 1 a 3, ela acontece no momento que precedia a sua crucificação. Era a última ceia. Jesus preparava os discípulos para grandes dores. Essa fala entra, então, no contexto de consolação. Por isso é que ela está sendo colocada no início do Evangelho. Faz parte da base, do alicerce, para tudo que virá daqui para frente. A misericórdia divina nos prepara sempre antes da dor. Essa é a grande mensagem retirada dessa fala dele aí. Quer dizer, ele estava se preparando para partir, deixar o corpo físico, se afastar fisicamente daqueles que ele amava, né? Então, dá elementos de apoio para a gente manter a confiança. Jesus passava para eles que, apesar da distância, todos estamos na mesma casa. É interessante a gente observar que nessa fala ele usa casa, morada e lugar, né? Dando a entender que a morada é um lugar normalmente de identificação, de afinidade, a casa é a grande casa do Pai, né, onde estão essas moradas, e o lugar mais para frente a gente vai entender que é uma coisa não muito circunscrita dentro de cada um de nós. Quando você coloca a eternidade como pano de fundo, como ele vem trazer nessa máxima, quando você coloca esse infinito da criação, né, como pano de fundo, tudo aqui se torna bem mais fácil de suportar. Não fica olhando só o aqui e agora. A gente pensa em termos menos imediatos. Por quê? A doutrina espírita ela vem nos trazer isso, esse olhar de cima, né, o olhar do todo. Quer dizer, em uma das questões do Livro dos Espíritos, não me lembro qual, o Kardec ainda fala isso, que uma encarnação significa um dia diante da eternidade. Então, quando você tem esse afastamento, você olha de cima isso tudo, muitas coisas que você está passando aqui, elas perdem muito assim a dimensão que a gente dá, né? Ajuda um pouco, né? Esse ensinamento, na casa de meu pai há muitas moradas, a gente pode dividir, na verdade, em 3 ordens diferentes de ideias. Tá? Por quê? Porque você pode ter as moradas no sentido material, né, da pluralidade dos mundos. Você pode ter em referência as regiões ou esferas espirituais existentes no mundo espiritual e da nossa mente, a nossa casa mental, como chama André Luiz, né? Então, vamos começar. A primeira ideia vai se referir, então, à pluralidade dos mundos no universo. A casa do Pai, então, é o universo, né? Toda a criação. As diferentes moradas vão ser os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí a gente vai ver que na codificação tem várias perguntas, vários trechos, várias passagens que se referem a esses globos, a esses mundos. Olha lá, na questão 55 está lá, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Lá na questão 76, eles também vão mencionar isso. Os seres que habitam os diferentes mundos é fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus nossas moradas. Alguns o sabem e, desse fato, têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá.
A gente vai ver no livro Nosso Lar, o nosso planeta é considerado um planetóide dos menores do universo e com um Sol que, apesar de caber 1.300.000 terras dentro dele, é de quinta grandeza e é considerado pequeno, e já com prazo para terminar. Como crer que pessoas sãs ainda hoje consideram que só o nosso planeta é habitável? No livro dos Médiuns, a gente achou esse pedaço também, na primeira parte, capítulo 1, número 2. Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, a Terra, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É interessante que toda vez que a gente vê uma questão do Livro dos Espíritos, a gente tem a impressão que nunca viu essa questão, mesmo depois de ter lido 100.000 vezes. Kardec, na Revista Espírita de maio de 1858, ele pergunta ao espírito de Mozart, que se apresentou: nosso globo terrestre é o primeiro de seus degraus, o ponto de partida, ou viemos de mais baixo? E Mozart responde: há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. Qual é o mundo que habitas? És feliz? E ele responde: Júpiter, nele gozo de uma grande calma, amo todos aqueles que me cercam, não temos mais ódio. O espírito Hamed, renovando atitudes, ele fala, né, que vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias, somos viajores do espaço e o nosso destino é a felicidade plena, habitando na imensa abóboda celeste. Quer dizer, olhar para a multiplicidade, a pluralidade dos mundos habitados, nesse sentido dos globos, nos coloca numa posição em que às vezes a gente esquece, né? A gente se acha tão grande, tão importante, o máximo do universo, da criação. Aqui está o nosso Sol, no meio de uma galáxia, que é a nossa Via Láctea, que pertence ao sistema solar. O Sol está aqui, essas são as outras estrelas. Júpiter, que é muito maior que a Terra, nessa proporção, significa 1 pixel e, obviamente, a Terra nem aparece. Aí lá no capítulo está assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. E aí um quadrinho assim rápido, isso vai ser abordado mais para frente, né? Toda a escala dos mundos, quer dizer, mundo primitivo, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, depois o mundo de provas e expiações, que é o nosso, onde o mal predomina, o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, né? Onde o bem já reina sem mistura nenhuma. Ou seja, isso tudo está nos mostrando aonde nós estamos, entendeu? E nós aqui, quanto mais materializado, mais ligados a matéria, quanto menos adiantados evolutivamente, mais ligados à matéria nós somos, e por isso mais ligados às famosas personas. Tá? Então, a gente sempre se acha, quando você tem um ego adoecido, que é o significado da palavra egoísmo, inclusive, né? Você se vê sempre como centro, você se vê sempre como melhor ou pior, e não como alguém igual a todos os outros. Por isso que o mal aqui ainda predomina.
a gente vai ver, em Justiça Divina, Emmanuel traz um texto muito interessante a respeito da pluralidade dos mundos. Olha lá, para além do mais além, espraia-se o universo infinito em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, lares pendentes do colo maternal do Sol que nos anima, por territórios atingíveis. Não nos referiremos, em página tão simples, à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. Recordamos tão só que a galáxia em que respiramos agora, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico, dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. E compreendendo-se que um ano-luz representa mais de 9 trilhões de quilômetros, já que a luz se projeta com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é fácil imaginar a grandeza da criação. Temos, desse modo, a enxamear nas vastidões do cosmos sóis e planetas incontáveis, todos eles vinculados às pluriformes esferas espirituais em que se continuam. Aí aglutinam-se, funcionam, desintegram-se, refazem-se mundos de todas as condições no incessante quimismo dos elementos. Mundos santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciárias, mundos oficinas, mundos museus. Alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. No círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germe da divindade, criatura consciente, mais que todas as soberbas formações dos planos de matéria transitória, encerras o eterno pensamento do Criador. Lutemos e soframos para aperfeiçoar e aformosear a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até o dia em que, aliando, não consigo ler, porque entrou um negócio aqui na frente, desculpa, vocês estão lendo, né? Das próprias asas, possamos remontar ao coração da vida, carregando o paraíso no coração. Esse texto é belíssimo, né? E traduz toda a criação divina, ou seja, a gente não tem nem condição de dimensionar isso. Segunda ideia que indica, né, há muitas moradas na casa do Pai, são as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após a desencarnação. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, então, podem se referir a esse estado venturoso ou desgraçado do espírito da erraticidade. Conforme se ache esse mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Essas regiões são das espécies mais variadas, né? E é dessas regiões que surgiu a ideia de céu, purgatório, inferno, mas a gente sabe que não são circunscritas, né? Que isso tudo é um estado vibracional. Está lá, inclusive, na questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seu merecimento? Aqui a gente já está falando da morada no sentido da vibração, tá? Do grau evolutivo do espírito na erraticidade. Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos, ditosos e desditosos,
Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. E aí a gente tem um quadrinho só didático, né, que a gente acabou de falar que não é circunscrito, das zonas espirituais. Quer dizer, você tem desde o abismo, trevas, esferas terrestres, umbral, zona de transição, esferas superiores, esferas resplandecentes, onde impera a bondade, né? A gente lembra que em Renúncia, o espírito de Alcione já estava aqui nessa esfera e ela consegue, ela pede autorização porque ela consegue vir reencarnar para ajudar aqueles que ela amava. Ou seja, quanto mais elevado o espírito, em mais regiões ele circula. Quem está no abismo, o inverso não é verdadeiro, tá? Só os espíritos mais elevados que conseguem descer as esferas mais inferiores. Os outros ficam mais presos, né? Sempre lembrando que é por afinidade, não existe circunscrição, não existe nada disso. Outra ideia que essa pluralidade de morada, né, não é nem mais de mundo, traz, tem a ver com os níveis ou graus evolutivos de cada espírito, independentemente do plano de vida em que ele se situe. Então, a gente vai ver, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a mente é o espelho da vida, o que está fora está dentro. E aí a gente vê como é importante, né, a expansão da consciência, que hoje em dia se fala tanto disso, por quê? Porque quanto mais limitada a sua visão, quer dizer, quanto menor o seu espelhinho, né, mais você vê quem? Só você. Conforme você vai expandindo a sua consciência, expandindo a sua mente, você começa a ver os outros também. E o sentido da evolução moral é exatamente isso, é você expandindo a sua consciência para que você comece a enxergar os outros e não só a si mesmo. Olha lá, cada um de nós com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, irá se erguer para nós o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Agora a gente já está nas nossas moradas, tá? Vendo o nosso nós por inteiro como a nossa casa e as diferentes moradas que a gente vai construindo de acordo com a vibração da mente. Então, inquietude, desordem íntima, consciência e coração culpados, pensamento centralizado na futilidade e na maledicência, excessos emocionais, inatividade psíquica e revolta no sofrimento, além de outras tantas infelicidades, representam a desarrumação dos departamentos mentais do homem espiritualmente adormecido. Esse termo departamento mental, quem usa é o Emmanuel, por isso que esse livro do Martins Peralva, mas ele faz todo um trabalho em cima do pensamento de Emmanuel. O Emmanuel, ele divide mesmo em compartimento a mente, né? Como se tivessem várias gavetinhas, departamento da vontade, vários departamentos. A morada mental do homem equilibrado apresenta as seguintes características: serenidade interior, harmonia espiritual, consciência isenta de remorso, mente voltada para o alto, trabalho incessante no bem, ideações edificantes, resignação na dor, moderação na alegria, bom ânimo e submissão à vontade divina. Do mesmo livro, os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Essas são as moradas que a gente constrói dentro da gente. Na Terra, ainda precisamos do mal para sentirmos o bem, da noite para admirarmos a luz, da doença para apreciarmos a saúde. Ainda precisamos das personas para conviver em sociedade. Sem elas, nossa sombra aparece, tornando-nos insuportáveis. É aquilo que eu falei, né? De acordo com o nosso grau, de acordo com o grau evolutivo do espírito. Conforme ele vai evoluindo moralmente, ele vai ampliando essa visão. Então, ele não tem mais necessidade dessa coisa dual, entendeu? Para conhecer o bonito, tem que haver o feio, para conhecer, para saber que aquilo é bom, tem que saber que é mal, enfim, toda essa dualidade da qual a gente ainda precisa e muito. Tá?
Não se envia a um hospital pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. Assim como sai do hospital quando se cura e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Por que eu botei esse trecho aqui? Porque tudo depende de nós. Então, nós temos que, para a gente mudar de morada em todos os sentidos, qual é a morada primeiro que você tem que trabalhar? A morada que habita dentro de você. Né? À medida que o coração vai sendo limpo, o coração aí simbolicamente, né? O espírito vai sendo capaz de espelhar a criação. Vigiar e orar pode também significar vigiar os impulsos, os hábitos que emergem do subconsciente para impedir que turbe o coração. E orar para elevar o nível, se aproximar do Pai, buscar inspiração superior para agir com uma casa mais limpa. Né? Vamos limpar a nossa casa mental, consciente. Não é que a gente vai extirpar, a gente já tem um estudo lindo sobre esses 3 andares da casa mental trazida por André Luiz, em que você não vai tirar o térreo nem o 2º andar para construir o 3º. Todos eles vão fazer parte, mas conforme você vai subindo, você vai sabendo controlar tudo aquilo que tem nos outros andares de baixo, vamos dizer assim, da sua casa, né? Porque, afinal de contas, a Terra, como planeta, evolui como tudo, não só os espíritos evoluem, né? A destinação da Terra é a evolução, com, sem ou apesar da gente, a Terra vai evoluir. Se nós vamos ficar aqui ou não, aí já é com a gente. Se levarmos em consideração que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Por isso, as aflições superam as alegrias. Não se envia para um hospital, de novo aquele trecho, né? Uma pessoa em bom estado de saúde, nem para a prisão aquele que não fez mal, pois isso são lugares desagradáveis. Não fomos enviados para cá por engano. Lembrando que, até a Idade Média, você tinha uma ideia do sofrimento, uma ideia muito punitiva. E o Espiritismo traz para a gente a ideia do sofrimento como um recurso pedagógico divino, e não como uma punição. Né? Ele passa a nos responsabilizar por aquilo que a gente está passando. Então, é bom e ruim, né? Porque é tão bom a gente culpar o vizinho, o marido, o tempo, a sociedade, enfim, mas a gente aprende no Espiritismo que tudo que nos acontece é por nossa conta. A gente está colhendo tudo aquilo que plantou. Então, do mesmo modo que saímos do hospital quando recuperamos a saúde, deixamos a prisão quando cumprimos a pena, o homem deixará a terra para morar em mundos mais felizes, quando estiver curado de suas enfermidades morais ou quando resgatar os erros que cometeu. Construir em nós uma morada onde Jesus vai poder habitar. E aí a gente volta àquele lugar que ele falou, não é um lugar material, um lugar circunscrito, quando ele fala que vai preparar o lugar. É a eterna comunhão, aquela comunhão representada lá na Santa Ceia, que ele tinha o hábito de ficar com os mais próximos dele, naquela comunhão com ele, aquilo ali se eternizar. Lembremos de que no versículo 3, lá do capítulo 14, né, ele fala exatamente isso: depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Quando Paulo finalmente se converte e entende tudo, a primeira coisa que ele fala: não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É exatamente esse lugar a que Jesus está se referindo. Jesus retorna, então, para a gente na figura de uma doutrina para amparar a cada um de nós para esse processo de transição. É o verdadeiro Consolador prometido. Há muitas moradas, mas há uma principal. Podemos pensar nas moradas fora de nós ou na morada dentro de nós. Se não cuidarmos da nossa morada interior, de nada adianta mudar as exteriores. Não teremos acesso a esse que é nosso destino, se primeiro não nos prepararmos essa morada onde Jesus possa habitar. Sem antes conhecermos a nós mesmos, sem antes identificarmos em nós mesmos a morada do nosso Pai, não podemos conhecer todas as moradas. A morada exterior vai guardar sempre ressonância com aquilo que temos guardado dentro de nós. Onde, de fato, é a nossa casa?
Aqui no além, a nossa casa, como diz Emmanuel, é a nossa mente. A mente é a casa do espírito. E se nessa casa que você vai viver para o resto da eternidade, então você tem que ter prazer em viver aí. Onde está a sua mente? Na morada da desesperança, na morada da revolta? Porque Deus já está presente. Deus, ele habita em nós, mas nós não o vemos. E por que a gente não vê? Porque a gente precisa mudar a morada, sair do porão, mais uma vez usando as palavras de André Luiz, né? Sair do porão onde a gente fica e subir. E aí eu termino essa explanação com esse slide que eu achei que eu adorei. Hoje a Terra é o mundo no qual você vive. Mas qual é o mundo que vive dentro de você? É isso, gente. Oi, Adriana. Espero ter feito... Oi, Constância. Tudo bem? E sumiu. Espero ter me feito entender. Adriana, dá para você voltar naquele último slide? Esse último? Não, não esse último, o penúltimo, desculpa. Espera aí. Penúltimo. Ih, espera aí. Não. Desculpa. Foi para o último. É esse aí. Você sumiu. Não, eu tô aqui. Pode falar. Não, tá tô aí. aqui. Tá. Boa noite, Valéria. Boa noite, Jane. Boa noite, todo mundo. Querida. Tira uma dúvida minha, porque a gente sempre tem a destinação da Terra, né? Como está ali, a causa das misérias humanas. Mas a gente, tipo assim, a gente está aqui na Terra. Aí como diz que o homem vai deixar a Terra para um mundo mais feliz. Mas, tipo assim, a gente não pode ter a ideia de que o homem, que a gente veio para cá, tipo assim, que a gente não tenha tantos pecados, tantas coisas ruins, entendeu? Que tenha vindo um ser humano com amor e que esse amor ele possa ter espalhado e ele cumpriu a sua missão e voltou. Porque, às vezes, a gente fica só naquela, tipo assim, ou vai para a prova e expiação, para um resgate, que ele não veio feliz aqui. Entendeu? Eu não sei. Mais ou menos. Eu vou responder, se eu não te responder, você fala. Tá. Os que habitam a Terra, o grosso que habita a Terra são espíritos ainda, a gente viu lá, né? Lá atrás, ainda, muito longe da perfeição. Agora, é óbvio que, vez ou outras, encarnam. A gente está diante de uma doutrina onde, no século XIX, reencarnou Kardec e vários outros espíritos se aproximaram da Terra para ajudá-lo, né? Porque toda essa doutrina vem trazida por todos os espíritos que colaboram com Jesus na evolução desse planeta, onde ele é o governador, né? Então, você vai ter, sim, espíritos habitando, reencarnando para ajudar. Entendeu? Não que ele venha... Você mesmo usou o termo certo, eles vêm como missão. Nenhum de nós aqui veio como missão. A gente pode ter, assim, pequenas missões, ajudar não sei o quê, fazer não sei o que lá, mas para nosso crescimento. Agora, alguns espíritos que já atingiram graus elevados de evolução, vez ou outra reencarnam. O Divaldo mesmo sempre fala, que Joana diz para ele que assim que ele desencarnar, ela vai reencarnar. Aonde que Joana de Ângeles tem necessidade de passar por um mundo de provas e expiações? Ela vem como missão, como missionária, para impulsionar a evolução do planeta, por causa disso que eu estava te falando aqui. O planeta ele tem que evoluir, faz parte da lei de progresso a evolução dos planetas. Entendeu? Então, ele vai evoluir, com, sem, ou eu e você, entendeu? Ele vai evoluir. Se a gente vai pular para outro de provas e expiações, ou se a gente vai continuar com ele, aí é com a gente. Então, como esse planeta tem que evoluir, você começa a ter essas convulsões todas que a gente está vendo, entendeu? Um monte de lixarada aparecendo, um monte de gente que está tendo sua última, vamos dizer assim, oportunidade, enfim. E aí aparecem esses espíritos também, que a gente também, vez ou outra, vê, até mesmo na internet, crianças e adolescentes com atitudes e com até mesmo a parte intelectual elevadíssimas, que a gente vê que não faz parte desse mundo,
entendeu? Que vieram justamente para impulsionar, entendeu? Então, aqui, o grosso é no nosso nível, né? Nosso nível, estou falando assim, No generalizando, geral. né? Mas sempre há espíritos elevados entre nós para fazer esse impulsionamento. Entendeu? Eles não vão, por isso que eu te falei, os espíritos mais elevados, eles circulam onde eles quiserem. Uhum. Eles não ficam, tá lá em cima e agora vai ficar, como diz o Haroldo, vai ficar deitado na rede tomando água de coco. Não, entendeu? Eles continuam trabalhando, eles vêm e vão, enfim, eles ajudam Jesus, como governador, na evolução não só dos que aqui planeta. habitam, como do planeta. Tá. Foi isso que você perguntou? Foi isso. Foi isso. Primeiro ano que saímos do hospital quando recuperamos a saúde. Sim, pode que Vendo que a gente vê o quanto a gente ainda precisa evoluir. Às vezes até me assusta, porque a gente ainda comete tantos erros. Lá no início, quando você botou uma série de coisas que um espírito em busca da perfeição precisa ter, algumas coisas ainda eu não consegui. E muitas coisas, poucas não. E aí a gente vê o quanto a gente ainda precisa estudar, aprender e praticar. Muito. O principal é a prática, né? Porque não adianta nada, não é o fato de eu estar citando isso tudo aqui que eu já faço aquilo tudo também. Para você ver, se fosse só uma questão de conhecimento, eu estava lá no sei lá onde, mas não adianta você ter o intelectual, entendeu? Ter o cognitivo, saber de um monte de coisa e na hora do vamos ver você desliza, entendeu? Você tem que internalizar isso. Por isso que eu estou te falando, o grande, por isso que toda hora o espiritismo se bate no autoconhecimento, no autodescobrimento, no mergulho para dentro de si, porque você tem que aproveitar essas oportunidades, essas situações em que você vê, porque só em você detectar que já não foi legal o seu pensamento, sua atitude, já é uma evolução, entendeu? Porque tem gente que não acha nada demais o que faz, entendeu? Então, só o fato de você poxa, não foi legal. Essa que você falou, tem uma lista ali de coisas que eu ainda faço. Isso já é um ponto positivo, mas isso já é positivo, entendeu? Você já identifica a sua falha, vamos dizer assim. Porque a ideia do autodescobrimento é essa mesmo, é você se conhecer. Por que me irrita o cara que avança o sinal e eu xingo ele? Não é, meu Deus, não posso xingar porque eu tenho que ser caridosa. Não, eu tenho que saber por que ele me irrita, entendeu? Onde está o meu problema? Essa é a função do autodescobrimento. Então, você detectar que algumas coisas ali você ainda não consegue, isso é uma evolução e tanta. Entendeu? Porque tem gente que pratica aquilo tudo e não vê. E aí a gente volta para a questão do espelhinho. Quer dizer, enquanto você tem a sua mente focada em você, você não vê nada em volta. O entorno não te importa. Se o outro está morrendo ali, entendeu? Se o cara... Enfim, nada te importa. Conforme você vai ampliando a consciência, e essa questão da morada eu achei interessante para isso, por quê? Porque você tem uma visão do todo, né? Primeiro ele vem lá do universo, da criação, que a gente não tem nem condição. Tem uma passagem que Chico pede a Emmanuel, né, para levar ele para ver a Terra do universo, e ele mesmo, não, chega, já está bom. Não tinha andado nem um passo, né, no universo, ele falou, não, chega, vamos voltar, porque não está dando. Entendeu? O troço a gente não tem dimensão e a gente, aliás, não tem nem conhecimento ainda, né? Apesar disso tudo já aparecer imenso, a gente não tem ainda noção dos universos e multiversos, enfim, cada vez mais aumenta as descobertas. Quando você falou agora da prática, é aquela questão, né? Para voar, a gente precisa tanto da asa do conhecimento como da asa moral. Sim. E enquanto uma não tiver desenvolvida, a gente não alça os voos que é necessário para a nossa evolução espiritual. Com certeza, tem que ter o equilíbrio. Não adianta você conhecer, saber um monte de coisa e moralmente você está lá embaixo. O nosso momento está muito mais... assim, nossos testes atuais estão muito mais dentro da moralidade do que porque a parte intelectual deu um salto imenso no último século. A gente evoluiu assim absurdamente no último século e a parte moral continua lá atrás. Quer dizer, é como você dá uma bomba para uma criança de 1 ano.
Aí está complicado, entendeu? E é aquilo que aparece ali no final que eu estava falando com Constância. A Terra tem que evoluir, entendeu? Ela vai evoluir, ela já está em transição, ela vai passar para um mundo de regeneração, e agora é correr atrás. Você está afim de continuar aqui, está afim de reencarnar em outro, porque não dá mais para ficar segurando aqui quem ainda tem o mal como predominância, quem ainda não consegue ver o outro. Não vai ser o paraíso ainda, a gente viu naquela tabelinha lá, entendeu? Ainda vai ter o mal, ainda o pessoal vai encarnar para espiar e tal, mas o bem já começa a predominar. A gente A gente vendo esse olhar, né, amplo, eu acho que nos ajuda muito, a gente sempre esquece disso, porque é o tal do espelhinho, a gente volta para o ego, aí a gente fica aqui assim, eu, não sei o que eu, e você não amplia. Quer dizer, a gente, mais uma vez a gente volta, né? O que adianta a gente saber que nós somos espíritos, isso que a gente está aqui é um soprinho dentro de tudo que a gente já viveu e ainda vai viver. O que adianta a gente saber que nós somos irmãos, que somos todos criados por Deus, e na hora da prática você está lá com o seu espelhinho olhando só para você, só o que interessa é o seu bem-estar, o seu prazer, tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer. Não é por aí, né? Eu acho que esse... O Adriano, Oi. nós temos que nos ampliar interiormente muito para podermos aplicar logo em seguida todo esse conhecimento que nós temos. Mas nós não fazemos isso. Não. Nós temos o conhecimento, mas naquela hora que você tem que evidenciar aquela verdade, você foge. Você não chega a uma conclusão. Não sei por quê. É medo, né? É medo que a gente tem de enfrentar as coisas, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo tem muita relação com esse tema de hoje também, né? Sim. Há muitas moradas na casa do Pai, quer dizer, esse momento de turbulência, de dor, de sofrimento, de desencarnes coletivos, né? Tem muito a ver com isso, né? Aliás, Sim. com todos os estudos que nós estamos fazendo, né? Semanalmente, tem tudo a ver, né? Quer dizer, está nos dando aquela fundamentação necessária para a gente acordar e ver que a vida ela não é só isso. Claro, se nós formos perguntar, ninguém quer ir embora. Cada um de nós tem uma razão para ficar. Uma não, né? Várias razões para ficar, né? Para continuar. Mas se nós observarmos esses ensinamentos, né, que o Evangelho nos dá, com a luz da doutrina espírita, nós vamos ver que nós vamos entender de fato que nós somos pessoas, espíritos que estamos passando por uma experiência, que teremos ainda inúmeras experiências. Então, eu acho que é um trabalho de desapego. Primeiro de desapego, né? Nós temos que nos desapegar daquilo do ego, da persona, né? Daquilo que hoje nós estamos, né? Hoje estamos Adriana, estamos, enfim, todos nós aqui. Amanhã estaremos outra coisa. E ontem estivemos de outra maneira. E hoje nós somos um somatório de tudo aquilo que nós fomos, né? Então, dar essa noção. Eu acho que também esse tempo que nós estamos vivendo, esse 1 ano, eu acho que realmente esse 1 ano, eu acho que vai mudar muito aqueles que realmente estão antenados para a mudança, para a transformação, tudo vai mudar muito, porque nós, por imposição da situação que vivemos, nós tivemos que nos afastar fisicamente de pessoas, tivemos que nos afastar fisicamente, né? Da nossa instituição, da nossa casa espírita, para descobrir que
assim como Jesus já havia nos dito, né, há mais de 2000 anos atrás, o templo está dentro de nós, para que a gente possa se descobrir templo, não é? E ainda tem muita gente que briga por causa disso, né? Quer dizer, no meio do caos, ainda as pessoas discutindo se tem que abrir igreja, templo, não sei o quê. Quer dizer, ainda tem gente que não percebeu. É claro, a gente ainda precisa disso. Todo mundo gosta do contato físico, do abraço. Mas para você entrar em contato com Deus, o templo é você mesmo, entendeu? Você não precisa entrar numa igreja para fazer uma oração, não precisa estar na casa espírita para fazer uma caridade, não precisa estar numa igreja ou não sei lá onde, no templo qualquer, para se aproximar da divindade. É como se fosse... A gente ainda raciocina de forma muito materializada, porque a gente está mais próximo da materialidade mesmo. Então, tudo nosso tem que ser muito concreto, né? Senão parece que não acontece. Quer dizer, você tem que ter um espaço físico apropriado para exercer a caridade. Ou seja, quando você sai dali, não precisa mais, é isso? Quer dizer, você só pode orar, você só pode dar um passe, mentalizar, querer o bem de alguém enquanto você está ali dentro da corrente. Quer dizer, você não pode fazer isso, por exemplo, uma pessoa está passando mal do seu lado no ônibus, você não pode ajudar, ou mesmo fazer uma oração, se não quiser encostar na pessoa, enfim. Então, eu acho assim que esse é o momento, como você falou, quem estiver ligado vai... E outra coisa, muita gente dando mais importância à questão da natureza, a estar com os parentes, a estar com a gente mesmo, essa questão do autodescobrimento. E quando você está no automatismo, você não tem tempo para ficar avaliando por que um te irrita, por que o outro... Você nem vê, entendeu? Você sai distribuindo lá as coisas suas e acabou. Entendeu? Então, eu acho que isso também... Aí a gente volta para a questão da morada, né? Quer dizer, nós fomos obrigados a voltar para a nossa morada, porque não adianta você querer morar em Júpiter quando aqui dentro está um horror ainda, entendeu? Você não vai sair daqui, entendeu? Você está arriscado até a descer, porque a Terra vai subir, então você vai para outro, entendeu? E a gente fica brincando, que eu vou para Júpiter, porque lá em Júpiter tudo lindo. Enquanto a gente não aceitar, né? Não aceitar as questões. Ô, Valéria, Adriana, só pedir um minutinho. Essa questão que você falou dessa briga hoje em dia do templo aí, o que eu vejo aí mais não é preocupação com a saúde espiritual de ninguém, não. Essa briga aí é por dinheiro e poder. Pior ainda, né? Formalidades, né? Formalismo. Essas pessoas que estão... essas pessoas que estão brigando pela abertura dos templos, elas estão interessadas em outra coisa, e não na espiritualização, no consolo dos fiéis. É porque a renda diminui bruscamente com os templos fechados. E hoje, eu às vezes abro a página do Emmanuel, né? E ele estava discorrendo sobre Judas, que na época, né, o Judas ele interpretou Jesus como um líder, que seria da política da época, né? Um líder e iria... Quer dizer, ele interpretou errado, apesar de conviver intimamente com Jesus, a mensagem do Cristo, que não é esse voltar, que não é esse... Ele não interpretou como esse voltar, esse reino de Deus para dentro de si. Para né? dentro, foi para fora. Foi para fora. E aí deu no que deu. Né? Então, Emmanuel faz uma comparação desse comportamento mental de Judas com essas pessoas que andam com o evangelho debaixo do braço, ou sabem de cor vários trechos do evangelho, mas ainda interpretam Jesus com base no poder, no dinheiro, na dominação. E esse é um problema grave hoje em dia. Falou, né? Quer dizer, o cara sabe a Bíblia toda de cor, quer dizer, está tudo aqui no cognitivo, mas e a moral dele? Onde é que está? De que adianta eu chegar aqui agora e citar o livro dos Espíritos, questão não sei o que, falar isso, que a questão não sei o que lá, falar isso, e eu não entendo nada do que está ali, entendeu? Não sei nem o que aquilo significa, e, portanto, não bota em prática. Não transforma nada, né? Não transforma nada. É o tempo de lá, né, Bernardo?
Adriana, o tempo da antiguidade, lá da época de Jesus, que retorna. Estão aí, os mesmos estão aí, os fanáticos, os Exatamente. translocados, entendeu? Eles estão aí querendo pontuar... A salvação sociopolítica e econômica, e não a salvação do espírito. Isso, exatamente. Então, enquanto a humanidade ela não se instruir intimamente, né? Não é só com você adquirir conhecimento intelectual, mas discernimento, né? Porque se fala muito, né? Em gado, e a gente se lembra da música do... Esqueci o nome dele agora. Ramalho, do Zé Ramalho, né? Vida de Gado. Vida de Gado. Como é? Ande devagar, não é aquela... Não. Vida de Gado é Zé Ramalho mesmo. Vida de Gado. Marcado, explica completamente isso para gente, para que a gente tenha condições de optar, de discernir, de escolher, de verificar se aquilo é uma coisa coerente, razoável, ou é algo que vem de uma mente fanática, né? E que, por trás do fanatismo, claro, existem também os interesses, né? Que nós vemos aí. Então, essa turbulência toda que a gente está vendo, além de termos essa problemática grave que estamos enfrentando da pandemia, estamos vivendo um pandemônio, né? Porque as mentes estão completamente desviadas do sentido. E aí não é nem ser a favor ou contra, é ser do bem, é ser e estar realizando na Terra aquilo que o Cristo nos ensinou. Sim. E não que o A ensinou, que o B ensinou, que o C disse, que o D orienta. Não. Só existe um modelo, é Jesus. Então, se nós estivermos seguindo Jesus, estamos no caminho certo. Se não estivermos seguindo Jesus, não estamos no caminho certo. É fácil. É muito fácil, mas há um orgulho, há uma dependência e há uma necessidade de poder tão grande hoje nas pessoas que até às vezes os postos de síndico dão a algumas pessoas essa condição, né, de se sentirem poderosas, né, e superiores a qualquer um. Só que você é síndico de um prédio. Imagina você ter o poder, né, que esses que estão no poder têm, né? E a gente está vendo aí essa questão toda. Isso aí é tudo que está acontecendo, tudo que Jesus disse que iria acontecer é o que está acontecendo. Qual é a minha morada? Aonde é que eu me encontro? Qual é a faixa espiritual que eu me encontro? Quem é o meu Senhor? Eu acho que a gente devia se perguntar hoje, porque, né? Como eu venho dizendo, hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos, não. Amanhã não, às vezes até mais tarde, a gente não sabe. Quem é o meu Senhor? Será que eu sei quem é? Eu preciso saber para poder me direcionar. Eu acho que essa questão no mundo há muitas moradas, como a Adriana colocou bem, né, situando cada uma delas, dentro e fora de nós, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso para poder agir bem. Deixar de ser aquela pessoa que segue um ensinamento só porque alguém disse, mas seguir e realizar porque você considera que aquilo é verdadeiro, é importante e vai fazer a diferença na sua vida. É aquilo que você acredita, não é porque alguém que tenha um determinado poder, seja lá quem for, orientou ou mandou, enfim. É tempo da gente se descobrir e tomar as atitudes adequadas para que a gente possa merecer retornar para esse mundo. Sim, até porque faz parte da evolução a gente ter autonomia e não ficar seguindo. É o que você falou, o gado segue, entendeu?
E conforme você vai evoluindo, você tem autonomia sobre si mesmo, e não ficar indo conforme A ou B dizem que você tem que ir. Entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem que começar a ser coerente. Se você abraçou uma doutrina que segue a moral cristã, é o que você falou, é muito fácil. Será que isso aqui que eu estou pensando, Jesus pensaria assim? Entendeu? Mas a gente não faz isso, porque o ego não deixa. A vaidade, o orgulho. Quando o Bernardo começou a falar, eu voltei lá para o início do que você falou. Na verdade, as misérias humanas têm como base o egoísmo. Enquanto o homem não aprender a amar o próximo como a si mesmo, ele não vai evoluir. Essa questão também tem no Livro dos Espíritos, acredite se quiser. Se não me engano, é 913, porque eu assisti hoje uma aula do Marlon, ele falando isso, em que Kardec pergunta, existe uma raiz para as vicissitudes todas? Existe algo assim que pudesse ser erradicado para que todas as outras... E os espíritos, é uma resposta imensa, mas os espíritos respondem, o egoísmo. Tudo advém do egoísmo, tudo. Quando a gente é egoísta, a gente só olha o nosso, é a questão do espelhinho. É o espelhinho. A gente só pensa no nosso bem viver, a gente não se preocupa com o outro, a gente até esquece que tem o outro. Ele deu um exemplo que eu achei fantástico. Você está num carro, num sinal, o sinal abre. Se o cara da frente não andar, você xinga, buzina, esbraveja. Em momento algum você pensa, será que a pessoa está passando mal? Será que a pessoa se distraiu? Será que a pessoa está brigando com quem está do lado? Será que a pessoa... Não, você já xinga, já acha que o cara está fazendo de propósito. Por quê? Porque o centro do mundo é você. Então, o cara não andou para te prejudicar. Não, ele pode estar cheio de problema, pode até estar infartando na sua frente, e você está buzinando feito um louco, entendeu? Por questões, às vezes, de segundos. E aí ele fala, e aí quando você se afasta e vê o todo nessa situação, você fala, caramba, que perda de tempo, que ridículo. Quer dizer, eu me aborreci, me raiveci, xinguei os outros. Isso quando não dá um tiro, porque atualmente já está assim também, né? Porque por frações de segundos ou minutos, quer dizer, o que aquilo mudou na minha existência? Né? Mas o ego não deixa. E a tua reação diante desses acontecimentos pode ensinar muito mais o outro. Você falou aí do carro, na época da Mocidade Pedro, quer dizer, eu tinha 20 anos, 22 por aí, eu estava de carona com o Mauro, a Jane lembra do Mauro, o Mauro não está mais na cabana, mas o Mauro era muito tranquilo. E ali em pé do Shopping Tijuca, sem querer, ele quase fechou um carro, o motorista xingou ele e ele pediu desculpa, fazendo assim, pediu perdão. O cara parou no meio do xingamento e foi embora, porque na hora ele pensou que ia ter uma troca de ofensas ali. E, na verdade, o Mauro pediu perdão, porque ele estava errado. Então, quer dizer, é aquela questão dos 90%. Tudo que acontece com a gente, 90%, se a gente agir de acordo com o que a gente estuda, com o que a gente acredita, nós vamos ter uma vida feliz, mesmo sabendo que a felicidade não é desse mundo. Sim. Mas, geralmente, a gente usa só 10%, porque 90% a gente sempre reage de uma forma equivocada. E, na verdade, são equívocos que trazem mais sofrimento para a gente do que para o outro. Porque quando a gente fere o outro, a gente também se fere. E eu falo isso para mim, tá, gente? Porque eu preciso aprender também, porque quantas vezes a gente ouve umas coisas e a gente tenta se segurar, mas é o que você falou, a gente reage negativamente. Então, a nossa reação é que vai construir o caminho que a gente quer. Se é um caminho melhor ou não. De preferência, não reagir, mas agir. Reagir de forma positiva. Sim, porque quem reage é o ego. Ele não dá tempo de você raciocinar. Entendeu? O cara não andou porque está de implicância com você, você fechou o cara porque você, sei lá, não gosta. É a história do quem você pensa que eu sou. Né? Quem você pensa que eu sou? Como assim? O que foi fechado. Tem gente que se usa disso, né? Sairia do carro, você está me fechando porque quem você pensa que eu sou? Você nem conhece a criatura, quer dizer.
Esse é o ego, tudo é o ego. Você parar para pensar, tudo é o ego. O ressentimento. Quem é que gera o ressentimento? É o seu ego. Porque você não aceita que a pessoa tenha feito aquilo com você. Por quê? Você é o rei da cocada preta? Entendeu? Então você fica ressentindo. Quem ele pensa que é para fazer isso comigo e não sei o quê? Aí você fica ali naquela coisa. Tudo é o ego, cara. A vaidade. A inveja, então, é ridícula. Se você parar para avaliar a inveja, é horrível. Porque você, quando inveja alguém, a primeira coisa que você faz é denegrir aquela pessoa para você crescer. Então você vê, a mulher toda bonitona, não sei o quê. Também ali, olha a perna fina, olha o cabelo assim, olha o olho assado. Olha... Você denigre. Quando você tem inveja... Entendeu? Você denigre. Na inveja é horrível, porque você denigre, você não admira a pessoa. Poxa, ela tem aquele carro... O que eu posso fazer para conseguir ter um também? Não. Ela tem aquele cara, deve estar roubando, deve ter arrumado um marido, deu o golpe do baú. A gente faz isso. Pode observar que é o ego. Você não suporta ver alguém, entendeu? Você quer se colocar. E quando você diminui, também é patológico, entendeu? A gente está dando exemplo aqui de coisa, mas aquela pessoa que toda, não, eu não presto, eu sou horrível, também é um ego adoecido. Porque o ego existe para isso mesmo, para administrar essa coisa do bem e do mal agir, das boas sensações e más sensações. Ele surge naquela nossa escala evolutiva depois do instinto. Quando surgem as sensações, aí surge o ego, porque ele administra, entendeu? As boas e as más sensações. Você tem que ficar no equilíbrio, porque se você tiver um ego adoecido, você vai querer só as boas sensações, óbvio. Você acorda cedo para trabalhar porque você gosta, porque você tem noção de que você tem que trabalhar para produzir, entendeu? Mas se você tiver um ego adoecido, eu não vou mais trabalhar droga nenhuma, porque eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu não estou aqui para isso. Entendeu? E por aí vai. Quer dizer, se você for fazer uma avaliação, tudo é o ego. E o ego predomina porque nós ainda estamos muito próximos da materialidade, a gente é apegado ao corpo físico, a gente é apegado a esse planeta, às nossas coisas, enfim. Isso aí é uma longa caminhada. A questão, você está aí, eu estou dando uma olhada aqui, a questão 917 fala sobre isso, só que ela é muito grande. 917, não é 13, não. A 913 também. 913 também fala disso. Entre os vícios, qual que podemos considerar o mais radical, né? É o que está na raiz. Aí ele fala pra caramba e diz que é o egoísmo, né? Isso. Não, essa daí até menorzinha. A 917 que é maior mesmo. Qual o meio de destruir o egoísmo? Aí ele fala de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria. Era isso que você estava falando. Da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. Veja como começa o sistema, né? É o sistema que se fecha ali e encarcera você. Se você não tiver essa visão para fora, né? Para sair daquele meio que te colocaram, fica difícil de você entender isso. Então, todas as coisas que nos rodeiam, né? A sociedade que a gente está inserida diz exatamente quem somos e como estamos, né? E esse sistema, Valéria, crucificou Jesus, né? Exatamente. Foi esse sistema. Por isso que há umas aulas anteriores perguntaram até para a Adriana, né? Aqui no grupo, né? Se Jesus voltasse... se Jesus aparecesse hoje, nossa, eu acho que ia ser até pior, sabia? Não ia ser só crucificado, não ia ser... Porque o que a gente vê é terrível. Aqueles lá... Não, pensa só, o cara aparece com aquela fisionomia, cabeludão, barbudo, andando de sandália, entendeu?
Aí anda na rua com a prostituta, o cobrador de impostos. Gente, ele ia ser... Nossa Senhora, ia ser decapitado, ia ser... Mas a vestimenta dele condizia com a época. Tá bom, Dorotinha. Então ele aparece de terno e sapato engraxado, andando com a prostituta, com o ladrão, com coisa... Vai todo mundo achar lindo. Não, a gente ia julgar, ia ridicularizar, em certos casos iríamos até bater. Sim, ia ter gente que ia prender, ia matar. Ele ia ser diferente, não ia ser naqueles termos. Ele provavelmente não falaria por parábolas. Se ele viesse agora, ele já falava de uma forma mais clara, mais objetiva, mais... Não é? Eu acho. É como a Dora te falou, ele não viria com aquele aspecto, né? Claro que ele seria doce, tudo isso seria, né? Então vamos pensar. A gente não ia aceitar, não, Jânia. Não ia aceitar. Não se aceita. Hoje nós vemos que a sociedade ela não aceita Jesus. As religiões, elas não... Uma grande parte das religiões não aceita Jesus como Jesus, aceita como a religião, o dono da igreja, determina que seja. Verdade é essa, gente. Com certeza. Verdade é essa. A gente tem que... O Espiritismo, ele nos dá essa fé raciocinada. E muitas vezes a gente não raciocina. Então, nós temos que raciocinar no que estamos vendo, no que estamos fazendo, no que está acontecendo, para ver se o que está acontecendo tem a ver com aquilo que eu digo que é bom para mim, que eu estou dizendo que sigo. Se não está, gente, nós temos que nos desviar desse caminho e não podemos nos omitir. Mas acontece é o ego, são os interesses pessoais, sim. Aí a pessoa fica, né? É isso aí. E nós não podemos nos omitir, porque o mal, ele alardeia, né? O bem, ele é silencioso. É silencioso. Tudo bem, você não vai fazer o bem para o outro e vai dizer, eu estou fazendo o bem, eu estou fazendo isso, tal, e aquilo outro. Mas a gente precisa se ter posições no bem, se posicionar. A gente não pode concordar com as coisas que estão acontecendo. Coisas que não são cristãs, que não foram ensinadas por Jesus, nós não podemos concordar, de forma nenhuma. Porque, com certeza, isso vai ser colocado na nossa conta. Quando nós chegarmos lá do outro lado, isso vai ser cobrado de cada um de nós que tem entendimento para discernir e saber de antemão que existem várias moradas e eu estou escolhendo a minha hoje e agora. Então, muita gente se abstém disso, de não falar, não quero entrar em choque, não quero... Claro, ninguém tem que brigar com ninguém. Não é isso. Brigar... Mas tem que agir de acordo, né? Mas tem que agir de acordo. Não pode se omitir, não pode também conivir com essa barbárie que nós estamos vendo aí, porque está havendo uma barbárie. Só não vê quem não quer. Nós estamos vivendo um momento tenebroso. Tenebroso. Então... Valéria? Oi. Hoje eu recebi uma frase de uma amiga que traduz bem essa situação nossa, essa omissão, vamos dizer assim, né? O silêncio dos bons é a arma, é a bala na arma dos maus. Ou seja, eu acho que existe uma omissão muito grande por parte dos cristãos. Cristãos que eu digo de forma geral, não é só espírita ou evangélico, dos cristãos. A gente se omite. Eu acho que a gente tem medo de se expor. E aí a gente acaba achando, por exemplo, as igrejas estão proibidas. Eu nunca me identifiquei muito com o culto ecumênico de missa, nunca teve eco dentro de mim. Mas nós temos hoje o nosso grau de evolução. A gente já sabe que o nosso templo, o templo de Deus, está dentro de nós. Mas para muitas pessoas não está. Eles precisam daquilo para eles se sentirem mais em contato com
com Jesus, com Deus, com a divindade. Então, se a gente acha que não nos prejudica tanto, a gente também não pode achar que o outro também não vai ser prejudicado. Eles estão sendo prejudicados. Não vamos entrar nessa área. Não vamos entrar nessa área, porque essa área já pega uma parte. Não, porque agora, só para fazer uma colocação, para ficar bem claro, a justiça nunca proibiu do cristão, ou seja lá, da pessoa que quiser, entrar numa igreja, entrar num templo. Os templos estão abertos, não pode ter aglomeração, não pode ter aquele momento que se junta um monte de gente. E já foi, inclusive, já foi dito, mas nós não vamos desenrolar nesse assunto, isso é um assunto que escapa para a política, polemiza, então nós não vamos tratar. Mas a justiça não determinou que as pessoas não podem ir aos locais. Determinou sim, Valéria. Então, não vamos entrar nesse assunto, porque não é assunto da nossa aula. Tanto que o Bernardo falou que quem está reivindicando é por causa do dinheiro. Aí eu concordo plenamente com a Ruth. Tem pessoas que não conseguem, que precisam de uma aproximação maior. Logicamente, com aquele número determinado, com a separação e tudo. Não é por causa de dinheiro só, porque os evangélicos, principalmente, eles estão sentindo necessidade daquele contato, porque ele não tem esse conhecimento que o espírita muitas vezes tem, que ele pode estar em contato, mesmo que distante, eles não têm. E aí que eu dou razão à Ruth. Tem gente que tem necessidade dessa aproximação com o pastor, para ouvir a palavra do pastor. São pessoas que não conseguem, sozinhas, em casa, se sentir assistidos, entendeu? Não é por causa de dinheiro só. Talvez os não precisa nem ser mentores, sim, mas os fiéis, não. Os fiéis, não. Olha, os fiéis são sinceros, eu acho. Tenho 2 amigas que vão tomar passe na cabana e que elas, toda semana, elas me enviavam. Agora estão espaçando mais, mas elas me perguntavam, o centro já reabriu? Eu preciso tomar um passe. Tem muita gente que sente falta, sim. A gente sabe desse lado do dinheiro também, das igrejas, mas assim tem gente que sente falta do contato, é o que a Adriana falou, de estar perto. Nós todos aqui, que vontade. O dia que eu entrei na cabana, eu dei de chorar. Eu queria rezar, fui conversar com a Eulina, que estava lá, eu queria matar as saudades. Então, as pessoas também sentem falta desse círculo de amizade que é feito na casa religiosa. Eu quero fazer uma pergunta para... Da palavra. Muitos não buscam uma rádio, seja qual for, ou no YouTube, palestra, muitos não têm acesso a isso. Eu posso fazer uma pergunta para a nossa reflexão? O que nós vamos fazer quando nós formos proibidos de ter essa reunião online que nós estamos tendo agora? Eu acho pode chegar a esse ponto? Pode. E eu acho que não demora muito, não. Sinceramente, eu acho que o assunto está saindo um pouco da linha. Desculpe, mas eu acho que está saindo um pouquinho da linha. Não, porque foi começado, né? Não, mas então nós vamos encerrar por aqui, porque não vale a pena. Isso é um assunto que tem, né? As pessoas, cada um tem o seu pensamento, não é essa a nossa intenção aqui no estudo. A nossa intenção aqui no estudo é trabalhar e falar sobre o tema, é isso que nós estamos falando. Opiniões, cada um vai ter a sua e a gente vai respeitar, seja qual for a opinião, tá? Mas assim, a gente não pode abordar assim, diretamente certas coisas, porque nós vamos passar para outras que não vêm ao caso e que não são o nosso objetivo. Tá ok? Então, vamos lá. Mais perguntas. Temos ainda um tempinho. Eu posso falar? Pode. Eu ia falar agora, Tereza, você não vai perguntar, né? Eu estava aqui quietinha, né? Olha só, não é que chame a atenção, a gente já até estudou sobre isso, mas quando você mostrou as várias esferas de mundo,
não sei se eu estou usando a palavra certa, esferas de mundo, não. Mas você já vai entender. A gente viu ali, naquelas bolinhas e nos aros em volta, que o umbral é dentro da Terra. É próximo. Está no espaço, né? é próximo, né? Pelo menos muito próximo à Terra. Estou certa? Eu vi ali o slide muito próximo, né? Porque tem gente que pensa que o umbral é lá embaixo, não sei aonde. É quase aquela solar ali, distante, né? Bem pertinho. Mas ainda faz parte, digamos assim, né, de onde a Terra está, digamos assim. Sim, porque sintonizam direto com os que aqui estão. Isso. Como a gente viu, não é um espaço restrito, é um espaço por sintonia. E como a gente ainda é espírito mais para inferior, mais para primitivo, eu não gosto de inferior e superior, mais para primitivo, a gente vai sintonizar com quem? Com que estão nas esferas elevadas, que não é, né? Quem está em torno da gente é umbral, é treva, é aquela coisa ali. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu gostei muito do exemplo que a amiga deu, não foi a Doroti, não, acho que foi uma outra, agora eu esqueci quem foi. Levando em consideração o que a Valéria falou, que nós não podemos nos omitir, e o exemplo que ela deu do rapaz que levou-a de carona da cabana, não sei para onde, quando passavam, vocês lembram, né? Perto do Norte Shopping. Isso, fui eu. Foi você, né? Foi a Doroti mesmo, né? E que aí o rapaz levantou para brigar com ele. Você vê que esse rapaz que estava dirigindo, que estava te dando a carona, ele era do bem, Mauro, ele não se omitiu. Exatamente. Ele fez aquele gesto, ou seja, eu sou do bem, porque a gente estuda sobre isso também, né? Que os espíritos dizem que o bem é tímido, o mal faz escarcéu. O rapaz não teve problemas em ser tímido, mas mostrar que ele era do bem. Eu gostei muito desse exemplo para a gente ver. Quando a Valéria falou da gente se omitir, eu lembrei logo desse exemplo que a Doroti tinha dado. É isso mesmo. Porque parece que temos vergonha. Porque parece que temos vergonha. Frágil, né? A pessoa que pede desculpas. Pois é. A gente erra o tempo todo a gente está cometendo, tendo decisões erradas, cometendo atos que não porque são. A gente em geral, reage, né? A gente reage. Por isso que eu brinquei com a Doroti e falei, não é reagir, é agir. Eu, uma vez também, eu lido com 50, 60 pessoas por dia, no mínimo, todo dia. Então, se eu for me estressar com todo mundo, eu morro, né? E aí entrou o primeiro paciente reclamando, resmungando por causa da hora, e blá, 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 e o homem não parava de falar, e eu calado, olhando. Aí ele, vai falar nada não? Vai ficar só me olhando? Aí eu olhei para o relógio e falei, amigo, está muito cedo, você é o primeiro paciente, se eu me aborrecer com você, eu vou atender mal todo mundo, não quero me aborrecer. O homem ficou calado, não falou mais nada. Entendeu? É isso que eu falo. Aí, se você deixa o ego subir, você fica com raiva, porque o homem realmente estava irritando todo mundo, entendeu? Acabou o dia, ia ser um dia horroroso para todo mundo, eu não ia conseguir mais fazer nada, enfim. Então, essa coisa de agir no bem em silêncio é por aí, são as pequenas atitudes, entendeu? É nessa atitude que a Doroti falou. É você aproveitar esses pequenos momentos, né? É nesses momentos que a gente exercita. E não tem que levar o bem. Lembrando, né, essa questão, não vamos nos omitir, e aquela questão também que Jesus colocou, tem um dos evangelhos, aliás, não é só um, acho que são dois, não me lembro, que Jesus dizia, sejam suas palavras. Sim, sim, não. E que lá no Apocalipse ele diz também que não sejas morno, ou és frio ou és quente. Não seja morno, porque se fores morno, eu estou quase a vomitar-te. Isso existe. Jesus
era doce, um encanto doce, a doçura em pessoa, mas ele tinha energia. Ele se posicionou o tempo todo, né? O tempo todo. A vida dele é um exemplo de posições. Ele estava o tempo todo se posicionando. Ele jamais deixou de se posicionar. Com firmeza, né? Naquele episódio da mulher adúltera, ele não brigou, não fez nada. Ele era objetivo, né? Chamou atenção, né? Porque o que tinha ali? O que tinha ali? Um bando de hipócritas querendo matar, apedrejar uma mulher que tinha traído o seu marido. Traído com quem? Com um daqueles que estava lá, vários deles, não é? Então, a hipocrisia. Então, quando nós observamos os atos de Jesus, observamos que eu digo assim, a gente olhar para aquilo e entender aquilo, entender o que ele quis dizer para a gente quando agiu, quando falou, quando se calou, quando tomou decisões e posturas. É isso que nós temos que compreender para que a gente possa fazer na nossa vida, para que a gente possa tirar da nossa mente tudo aquilo que a gente que foi criado para nós e que foi embutido na nossa mente pelo sistema que a gente vive. Não é o sistema dessa vida, dessa encarnação, é o sistema que a gente já vem nele, né? Desde que a gente passou para o reino nominal e começou a viver e a ter livre-arbítrio e a se desenvolver e a evoluir, né? Nós temos predisposições, preconceitos a respeito de uma série de coisas. Então, a gente tem que dissolver isso, tem que retirar isso da gente, porque Jesus veio para nos ensinar a pensar diferente, de uma maneira que a gente não pensava e não pensa ainda. Então, a gente fica repetindo o que outras pessoas falam, mesmo dentro do espiritismo. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. A gente fica repetindo, sem entender o que aquilo quer dizer, sem que aquilo faça nexo com a nossa identidade, com a nossa alma. Então, eu acho que o espiritismo ele não será a religião do futuro, mas os seus ensinamentos estarão na religião do futuro. E o importante não é você ter religião, o importante é você ter espiritualidade. Eu prefiro um ateu cientista que descobre a cura das doenças, que é capaz de estar dando para a gente hoje a oportunidade de se livrar dessa doença, e que acha que foi ele, junto com seus pares, que criou aquela fórmula, aquela medicação e que está salvando, do que alguém que bate no peito e diz: eu amo Jesus Cristo. E quando vira as costas para o próprio familiar, está falando mal dele ou está fazendo alguma coisa para prejudicar ele. Essa religião eu não quero. É legal isso, Valéria. Não quero mesmo. No rótulo de nada. É legal isso. Rótulos, né? Isso que você está falando, que a gente está inscrito em escolas religiosas, né? Catolicismo, a abençoada escola do Espiritismo. Mas no Obreiros, acho que no Obreiros, um guia lá fala com o André Luiz que a religião é uma só. E ele dá o nome da religião. É Religião Universal do Amor e da Sabedoria. Isso. Essa é a religião, é uma religião só que existe. A gente está numa escola abençoada, que é a escola do Espiritismo. Tem a escola do catolicismo, do protestantismo e tal. Mas a religião é uma só, é o que você falou. Exatamente. Então, porque é como Kardec, né, colocou lá no Livro dos Espíritos, existe um único modelo e guia, que é Jesus. Então, eu tenho que me seguir não pelo Jesus que vendem, pelo Jesus que colocam nos livros como se fossem pessoas, um homem comum como nós, que tem paixões como nós, que somos ainda imperfeitos, porque é isso que se vende. Praticamente, a maioria dos livros
retratam esse Jesus que se apaixona, né, que tem paixões, que se vincula a isso ou aquilo. Então, nós ainda não entendemos. Nós precisamos entender. E ninguém vai fazer esse trabalho por nós, a não ser nós mesmos. É isso que nós temos que entender. Eu acho que essa pandemia, esse momento em que nós estamos sendo obrigados a estar isolados em termos, né? Porque nós não estamos de todo isolados. Mas é para isso, eu acho que é para a gente se ver. Eu acho que é para a gente checar quem a gente é. Porque a gente podia pensar que a gente era uma pessoa. Agora, tendo que conviver em casa com os nossos familiares. Algumas pessoas estão sozinhas porque moram sozinhas, então, né, cada um com a sua realidade. Mas eu ia falar isso, tem gente que não consegue conviver nem consigo mesma. Tem gente sozinha que está enlouquecendo, porque pela primeira vez na vida está vivendo consigo mesmo e não está suportando. Você vê, aí vem o autodescobrimento. Como que você não gosta de você? Você nem se conhece, né? Para você não suportar essa pessoa que é você nesse momento, é porque você não se conhecia. Exatamente. Para não gostar da própria companhia, não se conhecia. Porque você não sabia quem você era até então. E é isso que, infelizmente, a grande massa, né? A grande massa no mundo faz, né? Desvirtuar a criatura para que ela não pense. Ela não pensa, ela vai ser utilizada como massa de manobra, como sempre foi. Por isso, a dificuldade da instrução, da cultura, das artes, que sensibiliza, que elabora um outro ser humano com uma outra conduta moral, com, né, a beleza, o toque da arte, né, da música, da estética, enfim, de tudo, né, do teatro, de tudo. Então, é isso que nós vemos. É um povo, o povo, a gente aqui não está falando não estamos falando do Brasil, tá? Nós estamos falando da Terra. Muitos oprimidos, né? Uma grande maioria ainda de oprimidos, sem condição, sem acesso ao mínimo, né, que se quer. E o que essa pandemia está trazendo para a gente? Que se nós não nos ajudarmos, que se nós não amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos, isso é, se o que eu quero nesse momento é saúde, é vacina, é harmonia, é a união, se não basta que eu tenha, é preciso que todos nós tenhamos, que todos os povos tenham acesso. Então, tem países no mundo que têm quantidade para dar 5, 6 vezes vacinação em toda a sua população. E existem inúmeros países que não têm vacina. Não vamos aqui dizer por quê ou porque deixa de ser, não. Não tem porque não tem dinheiro, não tem porque isso, porque aquilo não interessa, não tem. Então, não vai adiantar eu ter vacinado todo o povo aqui aqui do nosso grupo, todo o nosso grupo está vacinado. Mas se o vizinho não tiver, exatamente, mas se o meu vizinho não tiver, se o vizinho do outro prédio não tiver, da outra rua, do outro estado, porque o mundo é globalizado, não existe. Então, todo mundo tem de se vacinar, tem que ter oportunidade de se vacinar. Então, aqueles que são mais ricos têm obrigação, dever moral de dar. É isso que o Evangelho de Jesus fala para a gente, e a gente ainda não entendeu, principalmente os grandes, entre aspas, que para mim são pequenos. Pessoas que pensam que são o dono do mundo, ou daquele pequeno mundo em que vivem. Então, que podem dispor. Então, enquanto as pessoas, que somos todos nós, não entendermos isso, que enquanto tiver alguém infeliz, alguém passando fome,
alguém sem as necessidades básicas sendo atendidas, não existirá harmonia, união, bem-estar, amor, porque estarão se sentindo prejudicados. Aí vão dizer, mas não existe igualdade. Existe igualdade no sentido de que nós fomos criados todos simples e ignorantes e realizamos a nossa trajetória através das nossas escolhas. Então, eu posso ter um pouco mais, porque caminhei buscando mais o bem, o outro pode ter um pouco menos, porque não caminhou buscando tanto bem e talvez não tenha tido as mesmas oportunidades pelas escolhas que fez. Mas cabe a mim que tenho dar a oportunidade àquele para que ele tenha. Porque enquanto aquele for infeliz, eu também serei. Porque eu vou viver preso dentro de um prédio, cheio de grades, para que aquela pessoa que me incomoda, porque eu não gosto de ver o cabelo dela, o jeito que ela se veste, o que ela usa, o que ela fala. Enquanto eu tiver isso dentro de mim, nós não seremos um mundo de regeneração. O bem tem que estar latente em nós. Então, por isso que quando eu falo de se posicionar, nós temos que nos posicionar. Nós temos que fazer a nossa parte. Hoje, o que nós vemos de pessoas passando fome é brincadeira. Então, nós temos o dever moral. Mas é o Estado que tem que fazer isso, eu não sei o quê. Mas nós também temos que fazer. Devemos fazer. Podemos até não fazer. Mas estaremos, com isso, atrasando o desenvolvimento do mundo. Sendo um entrave para esse mundo de regeneração. Então, a posição é essa. Que posição eu quero para mim na vida? Eu quero a posição do bem, eu quero escolher o bem, então eu vou trabalhar para fazer o melhor que eu posso. Eu não sou o bem ainda, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar diuturnamente todo o meu tempo para isso. Não importa que eu não estou saindo, não importa que eu não estou tendo contato físico com o outro, mas eu tenho condição de ter contato com aquela pessoa, pelo telefone, aqui online. Quantas coisas a gente fala aqui que nos ajudam durante a semana? Quantas pessoas estão sendo ajudadas através do trabalho realizado pela doutrina espírita, via internet? Isso é estupendo. Gente, isso não vai deixar de existir mais. Não vai deixar de existir mais. E se nós não tivéssemos esse encontro aqui semanal, nós estaríamos... Claro que a gente ia buscar livro, ia buscar palestra, mas não teríamos esse contato quase que físico, né? Como o Alberto até falou, ele está sentindo amigo, e a realidade é essa. Nós não sentimos sozinhos, assim, eu digo sozinhos, dentro do nosso grupo de espíritas, né? Da doutrina, eu acho que isso está nos fortalecendo e muito, esses nossos encontros, por conta disso. A gente tem esse contato, eu acho. A gente fortalece muito, muito mesmo. Fortalece muito a gente. Não é um contato físico, mas é um contato. É um contato mais que físico. Eu vou dizer, é um contato espiritual. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma casa, seja lá qual for o nosso lar, às vezes até dentro do nosso próprio lar, e nós podemos até estar ali com a pessoa do lado, mas não está. A cabeça está lá. A gente não está preocupado, a pessoa está passando mal, não está passando bem, está feliz, não está feliz. Você não está querendo, você está mais interessado em falar com um colega, com isso, com aquilo, para resolver outras coisas. Está ali do meu lado, já está bom, né? E também dentro dos ambientes que nós frequentamos, seja dentro do trabalho, no trabalho, seja dentro de uma instituição religiosa, quantas vezes a gente vai e não faz esse laço? Porque a gente está lá, convive no grupo, ali presencialmente, tá? Eu não estou falando da nossa, eu estou falando de todas, no geral, gente, pelo amor de Deus. E aquelas pessoas que formam aquele grupo de trabalho, vamos dizer assim, né? Porque são vários grupos de trabalho, às vezes não tem nenhuma afinidade com você.
É porque aqui é uma comunhão de almas. É exatamente o que eu estou falando. Nós estamos juntos, nós estamos realmente unidos, nós nos preocupamos. Nós podemos não estar todo dia nos falando, até por falta de tempo mesmo, porque todos nós temos afazeres, né? Todos nós temos afazeres, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, e temos outras pessoas a quem tentamos acolher, tentamos fortalecer, né? Então, nem sempre eu gostaria, de minha parte, de poder falar mais com vocês, até por telefone, mas eu realmente não tenho tempo. E eu também sei que muitas pessoas não têm, mas eu não preciso, você sabe, porque eu penso em vocês e eu sei que vocês estão pensando em nós. Não digo nem em mim, mas no grupo. Naquilo que foi falado, nas orações que temos feito, como esse grupo das orações tem sido bom, como é importante, como tem sido motivador para nós. Quanta coisa isso tem nos dado, nos oferecido. Então, veja, nós não tínhamos isso antes. Nós não tínhamos isso. Talvez nós não estivéssemos tão próximos antes. E estávamos lá semanalmente, 20 anos. Valéria, eu não acho que é talvez, não. Nós nunca tivemos, no meu perceber, no meu sentimento, nós nunca estivemos tão próximos. E eu particularmente, acho que o que nos sustenta, o que nos sustentou todo este tempo onde nós estamos nos mantendo em equilíbrio, acho que a gente pode dizer assim, né? É saber que a gente tem esse encontro, né? Saber que nós vamos falar à luz da doutrina, que nós vamos ouvir, que nós vamos comentar, que nós vamos nós estamos nos alimentando e nos fortalecendo e nos melhorando, né? Eu falo pouco, né? Eu fico quietinha aqui, mas eu fico ali, né? Eu fico encantada porque eu digo, a cada semana a gente, sabe, se sente mais forte, a gente se sente melhor, a gente se sente mais, sei lá, acolhido. Com coisas coisas que vão ser acolhido. Você não está sozinho. A gente está no meio de um furacão, mas temos aqui uns aos outros, enfim, isso é importantíssimo. Isso aqui é um micro, né, da importância da união. Quer dizer, isso que a gente sente aqui nada mais é do que a união diante de uma situação de sofrimento, né? Minimizar assim, resumindo. E aí, isso deveria ser o planeta, né? No momento de sofrimento, todos deveriam estar unidos, porque o meu bem-estar vai depender do bem-estar da Jane, do Alberto, da Valéria, enfim. E a gente não via isso. Estava difícil de ver isso. Entendeu? Por quê? Por causa da vida corrida, do automatismo, e cada um por si, Deus por todos. Esse era o lema. E a gente está vendo cada vez mais que não tem essa de cada um por si, Deus por todos. A gente tem que estar com todos também, para estar trabalhando junto a Deus. Afinal de contas, a gente está aqui como co-criadores. A gente não está passeando nas férias. A gente aqui se alimenta do amor um dos outros, da sintonia, nessa coisa boa dentro da espiritualidade, e a gente se alimenta também de tudo que a gente ouve dos facilitadores, do estudo, e pegamos, ou bem ou mal, um ponto para refletir durante os outros dias em que não estamos juntos. Por exemplo, há muitas moradas, a mim está passando muito vai passar, tenho certeza, pela cabeça de eu procurar qual é a minha morada aqui, ó, aqui dentro, qual tem sido ela. E isso ajuda também. É só alimento que a gente tem tido nesse grupo, só alimento. A gente tem que agradecer muito, porque a gente está aqui facilitando mesmo
facilitando. Mas, olha, com certeza, eu acho que deve ser o mesmo sentimento dos outros. Nós aprendemos muito, porque nós todos estamos mais ou menos no mesmo patamar. Não existe aqui ninguém mais adiante do que ninguém. Todos nós estamos com os mesmos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, e a mesma vontade de aprender, a mesma vontade de buscar algo bom, positivo para nós. Então, eu acho que é isso que nos une verdadeiramente. Então, isso nos torna iguais, porque nós somos iguais. Iguais no sentido de que todos nós temos a mesma destinação, né? Ser felizes, evoluir, buscar o bem, ser caridoso, ser fraterno. Então, eu acho que tudo isso que a gente vive aqui, em meio a essa tempestade que está passando lá fora, é assim que eu sinto. Eu me sinto como lembrando dessas grandes guerras naqueles locais onde se fazia subterraneamente, né? Esconderijos, e eu me sinto num esconderijo desse, cuja resguardada com aqueles que eu amo, né? Porque aqui para trás, né, tem também a minha família, como aí em cada casa para trás tem a nossa família. Então nós estamos todos juntos. Eles não estão aqui presencialmente como nós estamos, mas nós trazemos eles para cá. Nós colocamos eles aqui dentro. Então todos nós somos beneficiados. Então, eu acho assim, é um momento que nós estamos tendo que lidar com muita coisa, né? Com a tristeza de termos irmãos queridos em momentos e situações dolorosas, difíceis. Isso nos faz, né? Mexe com a gente, balança a gente, faz que a gente volte a ser aquela pessoa sensível que um dia nós fomos, e às vezes fomos deixando que as marcas do tempo fossem colocando máscaras em nós para que a gente parecesse ser isso ou aquilo, mais forte, ou assim, ou assado. Então, ser a gente como a gente, né? É tão bom a gente ouvir vocês falando, como é que tá fulano, como é que tá a Fátima? Vamos vibrar por ela, né? E por todos os nossos irmãos, vamos vibrar pela família dela nesse momento. Deus é que sabe, esse momento é um momento delicado, nós não sabemos, mas que nós sabemos que nós estamos enviando para ela e para a família dela e para os hospitais, para aqueles nomes que não são nomes, são gente, né? Gente que está na nossa lista, gente igual a gente, que sofre, mas que acredita, que tem força para vencer. Então é isso que a gente quer dedicar a essas pessoas. Dar um pouco de nós. É tão importante estar com vocês. Talvez alguns de vocês não imaginem o quanto importante é. Valéria, vocês podem até me chamar de maluca, mas eu até agradeço a pandemia, porque há anos você me convidava para ir para o Oeste. Tinha minha mãe, que vocês sabem todos os problemas que ela passou e que a gente, como filhas, nós demos o suporte, e depois do desencarne, você continuou me convidando. E eu não fui. E veio a pandemia e você me convidou. E eu estou aqui, eu só agradeço. Porque esse momento, realmente, como você falou, e a Glória falou, é um momento de fortalecimento. E outro dia eu liguei para a Glória, porque ela me mandou uma mensagem, e como foi bom ouvir a voz da Glória, falar com ela.
até ouvir áudio, como isso é importante, porque a gente sente falta um dos outros. E o nosso estudo, a doutrina, tudo tem fortalecido, porque quantas vezes a gente vê diante da dor que, assim, a gente tem fé, lógico, mas a gente vê que a nossa fé é tão pequenininha e que a gente precisa se fortalecer. E esse contato aqui é a nossa força. E eu só agradeço de você não ter desistido de mim. E me enviado o convite vários. E a gente tem a certeza, né, que esses laços que a gente vai formando aqui são abençoados, né, pela falange espiritual da nossa casa querida, né, que está presente, que nos incentiva, nos inspira, nos dá força, porque são tantos os problemas pelos quais nós temos passado, né, Adriana? E nós temos conseguido, às vezes nem sempre da melhor forma, mas estamos conseguindo superar, não é? Aceitando, tendo mais resignação, mais compreensão, mais entendimento com tudo que está se passando na nossa vida e na vida no mundo, né? Que é o que todos estão passando. Então, eu queria agradecer, a gente já passou até da hora, mas aí a culpa hoje foi minha, que eu falei demais. Vou passar a palavra para a Adriana, para ela terminar para a gente. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo de todas as horas. Agradecemos a Ti, Senhor, por todos os ensinamentos trazidos até nós, por toda a sua paciência, por caminhar conosco, por tudo aquilo que nos traz de alento, de luz, de coragem e de compreensão. Que possamos continuar caminhando juntos para que cada vez mais, através dos nossos pequenos exemplos diários, a gente possa abarcar outros irmãos para que caminhem através do seu caminho, como bem disseste, que és o caminho, a verdade e a vida. Obrigada a todos por esse momento, por essa oportunidade, e que a luz de Jesus envolva a todos aqueles que estão mais necessitados de ajuda nesse momento e nos fortaleça para que continuemos ajudando aos que necessitam. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, é isso aí. Obrigada, Adriana. Foi ótimo. Nada. Muito bom para a gente Muito bater. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Obrigada, Bernardo. Tchau, gente. Obrigado. Sábado que vem eu tô aí. Obrigado, Valéria, Bernardo, obrigado a todo mundo. Muito Obrigado, bom. Obrigada a todos. Beijos. Beijo para todos. Deixa eu só Bom final de semana. Deixa Beijo a só todos. A Eunice me ligou ontem e me ligou hoje, para não esquecer de dizer a vocês que todos vocês estão no coração dela, que ela pede todos nós sempre. Hoje até ela de repente até levantou de novo, falei, aconteceu alguma coisa, não. Ela para eu não esquecer de dar o recado. Ela ama. Então, ela está no nosso coração também. Bonitinha. Que bom. Então, uma boa semana para todos. Boa semana para todos. Tchau, gente. Seu marido melhorou? Melhorou? Tá melhor. Graças a Deus. Enrolado ainda. Mas está bem. Mas está melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Graças que ele permaneça. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa semana. Boa noite. Tchau, Constância. Andréia. Tchau, Tereza. Tchau. Ele melhor. Fica com Deus. Cada vez mais. Você também, Tchau, Constância. beijo para todos. Tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Boa semana, gente. Tchau. Beijo a todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Bernardo. Tchau.
Cadê o Bernardo? Já foi. Tá bom. Tchau, gente. Um beijo. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Amém, amém. Amém. Adri...